como a história do êxodo pode nos transformar em profissionais diferenciados. Vou contar aqui para vocês como eu vejo essa história da humanidade, como isso corrobora, contribui para minha vida, para a vida das minhas alunas. E eu quero trazer para vocês aqui como a história do êxodo vai mudar a sua mentalidade, a sua vida, vai te transformar em uma profissional de altíssimo nível, firmou? Já gravei essa aula 3 vezes, porque aí eu começo a contar a história, começo a me alongar e eu preciso ser bem objetiva nessa aula para que ela não fique muito longa. Eu sou a Tati Carvalho, sou professora de comunicação nas redes sociais e eu vivo única e exclusivamente de internet desde 2012. Nunca como uma renda extra, sempre como um meio para a sobrevivência, sustento da minha família para a glória e honra do Senhor, firmou? Vem comigo que eu vou contar essa história. Tudo começou com Abraão, que é o pai da fé. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve José. José foi vendido como escravo pelos irmãos que não gostavam de José, porque José tem um negocinho de um pouquinho de um entendinho, e Jacó tem um negocinho de um pai protetor, e os outros irmãos falaram, quer? Vendeu ele foi para o exílio, ele foi para o Egito, e lá no Egito ele decifrava sonhos. Foi quando o faraó começou a ter uns sonhos, ele ficou angustiado, ninguém conseguiu decifrar, falaram pra ele, olha faraó, tem um cara lá na prisão, lá um prisioneiro que ele decifra sonhos, manda ele pra cá. José decifrou os sonhos, e aí o faraó falou, Vou lançar uma carreira, uma função que nem existe. Imagina, você dorme escravo e acorda governador, foi o que aconteceu. Então quando a gente pensa, o tempo de Deus transformou um escravo em um governador do dia pra noite. Vamos pra aí. Ele foi, e quando ele se tornou governador, ele ficou responsável em orquestrar, porque o sonho que ele decifrou foi que teriam 7 anos de abundância e depois 7 anos de seca, e isso ia dizimar a humanidade. Foi quando ele falou, deixa comigo, eu sei matemática, eu sei física, eu sei química, eu sei biologia. Eu vou orquestrar isso. Então ele orquestrou, organizou, ele guardou uma parte do alimento para os 7 anos, e aí os 7 anos vieram. Aí começou a passar 1 ano, 2, e aí começou a faltar comida em todos os lugares. Foi quando as pessoas começaram a vir para o Egito para comprar alimento, porque o povo estava morrendo de fome. E os irmãos de José veio. Aí quando José olhou e falou, os meus irmãos, aí ele virou e falou, sou eu, José, seu irmão. Firmou? Eu perdoo vocês e busca papai. Quando ele buscou papai, essa comunidade, essa galera que morava com o Jacó, eram cerca de 70 pessoas. Me corrijam, por favor, cerca de 70 pessoas. Começou aí a história dos hebreus no Egito. Começou aí. Passaram-se 400 anos. E esses 400 anos de escravidão do Egito foi porque as pessoas se esqueceram quem era José, dos feitos dele. Aquele povo foi se enfraquecendo e aquilo foi passando. Então foi entrada e saída de geração em escravo. E fora isso, é que eles eram muito fracos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Eles não seguiam mais Deus, eles não traziam mais aquele ensinamento que vinha, né, desde Abraão, e eles foram se tornando fracos. Eles tinham uma vida realmente horrível, eles não comiam direito, era horrível. Foi quando eles começaram a orar por um libertador, pelo resgatador. E aí foi quando veio a história de Moisés. Moisés nasceu, e Moisés, naquela época, o faraó, ele tinha muito medo que os hebreus, eles entrassem em uma rebelião. Então ele mandou matar todas as crianças, todos os meninos. E aí nessa, o Moisés, ele precisou ser, a mãe dele, louquilda completamente, o que ela falou? Eu não vou deixar matar o meu filho. Foi quando ela colocou numa cesta e falar, ele correu o rio. Na verdade, na Bíblia está dizendo que ele estava na beira do rio, não correndo o rio, mas também me corrijam. E aí foi quando a princesa, a irmã do faraó, ela não podia ter filhos, ela ficou encantada, ela viu aquela criança, sabia que ele era um hebreu, e ela foi e adotou Moisés como filho dela. Gente, detalhe aqui que eu quero trazer dessa história, por que eu tô contando que tem um contexto. Olha como Deus age. Quando o Moisés veio, para o faraó, falou, liberta a galera, liberta os hebreus.
Se ele não fosse o irmão querido do faraó, porque o faraó considerava ele irmão. O faraó era apaixonado, não vou dizer, né? Ele era doido no irmão dele, eles cresceram como irmãos. E se não tivesse acontecido isso, o Moisés não ia ter nem chance de chegar perto do faraó para poder falar, ó, Deus me mandou, falou para você liberar geral, porque é ele que manda em tudo e você não manda em nada. Só que o faraó era muito, tava com um coração duro, né? Fala isso na Bíblia, está escrito que o faraó estava com o coração duro, ele fala, veio a praga 1, praga 2, praga todas as pragas, e ele falou que não, foi até que na última, ele estava devastado, já tá, o Egito estava num buraco, ele tinha perdido o filho dele, e falou, vai. E aí Deus virou para eles e falou assim, olha, é o seguinte, vocês vão, mas eu quero que vocês peguem ouro, pedem ouro para os egípcios e eu quero que todo mundo pegue ouro. Os egípcios querendo que eles vazassem logo, vocês são maldição, vão embora daqui. Todos os egípcios deram ouro para ele, eles foram picar a mula. Foi quando o faraó falou, vou deixar isso barato não, correu atrás dele, aí foi que aconteceu a abertura do Mar Vermelho, e aí os hebreus passaram e os egípcios foram afogados. Acabou aí, beijo, tchau Egito, beijo. Só que acontece, essa travessia, ela durava alguns dias, só que aí esse povo, ele já não tinha fé. E assim, e não é fácil, né? Imagina 2 milhões de pessoas, é cerca de 2 milhões de pessoas, segundo os estudos, porque estipula-se cerca de 600 mil homens, contando idosos, crianças e mulheres, estipula-se cerca de 2 milhões de pessoas para passar. Pensa, Moisés... E Moisés não era criancinha não, Moisés tinha 80 anos. Foi quando Moisés levou esse povo todo. E esse povo começou a murmurar. Ah, mas as cebolas do Egito, lá tinha cebola, aqui não tem nada, você trouxe a gente pro meio do nada. E aí, o que aconteceu? Aqueles dias se tornaram 40 anos. Por que eu tô contando essa história? Porque muitas pessoas viram falar assim, não é justo, Moisés, quando chegou praticamente na porta da Terra Prometida, Moisés morreu, não é justo. Mas Moisés, ele tinha uma missão de levar, de orquestrar, inclusive, Moisés, ele tinha que orquestrar aqueles 2 milhões de pessoas, Jetro, o sogro dele, virou e falou, ok, meu amigo, você vai ficar maluco. Olha quanta história, quanta lição. O Moisés, ele precisou aprender a delegar, ele precisou aprender a determinar cada tribo, cada galera, né? A gente fala tribo, porque só depois que teve a divisão das tribos mesmo, mas cada galera, ele teve que ter uma galera para cuidar, ele não podia cuidar de tudo. Lição, olha uma lição aí. A gente quer fazer tu ser controladora, faz tudo, não dá bom, tá? A gente vai ficando louco, a gente vai errando. Aí o Jetro, o sogro dele, falou, ó, meu amigo, você tem que ter pessoas para te ajudar. E aí, nesses 40 anos, o que aconteceu que é muito importante? Nesses 40 anos, aconteceram muitas situações que os hebreus, eles não estavam sendo obedientes ao Senhor. Não estavam sendo obedientes ao Senhor. Então, tinham muitas pessoas que estavam, mas muitas outras não. Então, o que aconteceu? Qual que é a ideia de Deus? Esse povo não está preparado para entrar na Terra Prometida, porque lá eu preciso de gente nova. Eu não posso trazer essa mentalidade, porque imagina 400 anos como escravos. Eles eram fracos emocionalmente, espiritualmente. Eles tinham uma mentalidade não de liderança, mas de escravidão. Eles não poderiam se tornar o povo israelita, poderoso, contanto que até hoje, se você olhar as histórias, quem me conta muitas as questões sobre Israel é meu pastor, o pastor Gilson. Então ele conta assim, a gente não tem ideia do poder de Israel nos dias de hoje. O poder financeiro, tecnológico, o exército, o poder de Israel hoje. Esse povo escravizado, ele nunca teria condições de se tornar esse povo de Deus, esse povo poderoso de Deus. Então, esses 40 anos fez com que esse povo, ele acabasse e nascesse nova geração. E aí foi quando Moisés morreu. Ah, não é justo, mas calma. A missão de Moisés foi cumprida. Porque quando eles chegaram, porque eles não ficaram perambulando que nem umas baratas tontas. Eu pensei, gente, já contei isso até aqui nos vídeos.
Esse povo ficar que nem uma barata tonta? Não. Existia de noite o fogo, que era Deus conduzindo, aquecendo, direcionando, iluminando. E à noite, durante o dia, era tipo um tufão de areia, não se chama tufão de areia, que ele ficava direcionando. Então, quando ele parava, o povo parava. Quando ele andava, o povo andava. Então, Deus direcionou. Em 40 anos, as sandálias não desmancharam. Em 40 anos, eles receberam um maná. Contanto que todos os dias, quando eu vou agradecer meu alimento, eu falo obrigada por esse maná. Porque todos os dias caía do céu. É como se fossem uns pedacinhos. E eles faziam muitos alimentos com aquele maná. E aí Deus falou, você não pode pegar mais, porque você tem que crer no dia de amanhã. Olha essa lição. Então, quando a gente fica com ansiedade, com medo que não vai vir cliente, é que a gente não crê no que Deus tem pra gente. E Deus todos os dias vai dar pra gente o sustento espiritual, não temer. Então, todas as vezes que a gente fica com medo, ai meu Deus, a própria minha história com o dízimo foi isso. Eu tinha medo de dar o dízimo porque eu achava que eu não ia ter mais. Foi quando eu aprendi. Não tenho fé. Eu não tenho fé que vai ter mais cliente, eu não tenho fé que vai entrar mais dinheiro, por eu temer não dar o dízimo. E aí foi quando, todos esses 40 anos, ele foi cuidado, o povo foi cuidado, não foi aleatório, mas esse povo ele não podia entrar na Terra Prometida. Beleza, chegou a parte da Terra Prometida, nós já estamos finalizando aqui. Quando Moisés morreu, ele viu a Terra Prometida e Deus falou, viu? Agora beijo. Por isso que a gente fala não é justo. Só que é o seguinte, imagina 400 anos aquelas terras estavam sendo dominadas por outros povos. O povo hebreu nem ia poder chegar e falar, oi gente, firmou, chegamos aqui, a terra é nossa, porque ela foi dada por Deus. Tá dando truco. Esse povo, ele ia ter que dominar. Esse povo escravizado, fraco, ele não era mais esse povo. Então, essas novas gerações que surgiram nesses 40 anos, ela é uma geração diferente. Só que é o seguinte, quando eles chegaram ali, eles não estavam preparados, eles precisavam se preparar, eles precisaram criar o primeiro, olha que interessante, o primeiro exército israelita. Na verdade, o primeiro exército hebreu. Porque o que aconteceu? Quando eles chegaram lá, eles já eram famosos, né? Imagina, os caras abriram o mar vermelho, os caras estão 40 anos aí recebendo maná do céu. O Deus dos caras é poderoso. Então eles já eram mundialmente conhecidos e mundialmente temidos. Então eles começaram a ser atacados dentro das tendas, né? Dentro do espaço deles, como que falam? Dentro da comunidade deles, começaram a ser atacados. Então eles começaram a treinar para se defender. Então, nesse período, eles criaram uma nova estratégia, ou seja, isso é o que acontece com a gente. A gente precisa criar novas estratégias para essa guerra que a gente vai enfrentar. Então, eu quero vir para as redes sociais, que é um novo mundo, e eu não quero aprender nada. Eu fico lá, eu sou escravo, porque porque eu não tenho, que eu não posso. Não, eu preciso criar novas estratégias, eu preciso lutar. Eles não tinham nada, eles não eram povo do exército. Hoje é considerado o maior exército, até hoje, é o exército israelita. E isso veio de uma necessidade, não de uma decisão. Nós vamos nos tornar. Não, a gente não sabe lutar, os caras vão matar a gente precisa aprender. E eles começaram a treinar. Eles começaram a treinar para quando chegasse a hora deles dominarem aquelas terras, eles não chegaram, bateram na porta e falaram beijo, tchau. Eles tiveram que dizimar. Deus mandou eles dizimarem tudo. Matem tudo e todos para que vocês possam tomar para vocês essas terras. Então eles precisaram se tornar bons naquilo. Não foi uma decisão, foi uma necessidade. Então, quando você vem pra cá, não é uma decisão, é uma necessidade. Você buscar novos conhecimentos, você buscar coisas que te incomodam. Você acha que aquele povo que não tinha nenhuma condição, eles precisaram se tornar o maior exército do mundo? Não foi do dia pra noite, não. Foi com esforço, dedicação e medo. E medo, você acha que eles não tinham medo? E aí eles começaram a invadir as terras comandadas por Deus, que naquela época era
Josué era o que tomou o lugar de Moisés. Tomou o lugar não, né? Ele foi lhe dado esse lugar, então ele foi treinado por Moisés, era o sobrinho dele, e Josué se tornou, contanto que aquele verso famoso, né, seja forte e corajoso, foi dado a Josué. Olha, seja forte e corajoso, isso ele o tempo todo era o que dominava ele, porque caraca, eu tenho que ser forte e corajoso sobre algo que eu não sei, que eu não conheço, que eu não tenho conhecimento. Eu tenho que criar habilidades que eu não tenho. Então, olha a história do que é. Por que eu quis contar a história do Êxodo? Para mostrar que aquele povo que foi escravizado, ele precisou ser dizimado. Então, a gente precisa dizimar, a gente precisa eliminar a fraqueza, os monstros, os traumas, as feridas. Quando a gente fala em ferida emocional, a gente vê uma ferida emocional vinda da infância, que foi uma aluna minha, que eu fui fazer com a minha aluna, e a minha aluna me ensinou, Val Aragão, e foi maravilhoso que ela me ensinou para eu poder tanto usar na minha vida, quanto também utilizar com as minhas alunas. Por que que as pessoas têm esses medos? E esses medos, eles vêm do quê? Olha só, quando eu tenho a ferida emocional da rejeição, eu acabo me esforçando muito e não me sinto valorizada. Quando eu trago a ferida emocional do abandono, eu sinto que eu não tenho apoio, eu vivo carente, eu vivo dependendo de que os outros... Hoje eu atendi uma moça que ela, ninguém me dá like. Meu Deus, que like, se eu dependesse de like, eu tinha parado em 2015, pelo amor de Deus. Da humilhação, eu preciso me sacrificar, eu me auto-aluno, eu preciso ser humilde para ser amada. Isso tudo corrobora com a nossa decisão aqui, a da traição. Eu não confio em ninguém, eu não delego. Eu não amplio o meu negócio, e da injustiça, eu preciso ser perfeita, então eu nunca tô pronta, porque eu sempre preciso estar perfeita. Então, nós precisamos dizimar. Esse povo que saiu do Egito, ele não estava apto a entrar na Terra Prometida, então por isso que não foram 9 dias, foram 40 anos. E você quer fazer 2 posts, é 9 dias. É 40 anos. 40 anos. Então a gente precisa agora aprender a lutar, aprender a caçar, aprender a fazer coisas novas, porque nós não temos essa habilidade. Então a gente precisa primeiro matar aquele povo para nascer um povo novo. E mais que isso, nós precisamos desenvolver habilidades que nós não estamos afim, mas por necessidade de sobrevivência. Sacou? Porque eu quis contar isso aqui. Porque todas as vezes que acontece uma situação, eu viro e falo, 40 anos. Então o Senhor vai, porque o tempo do Senhor não é o meu. E todas as coisas que ainda não consegui, é porque o Senhor está me preparando, eu ainda não estou pronta. Então o que eu preciso aprender? Desistir jamais. Não é pra mim. O que não é pra mim? Não é pra mim eu ser dona do meu negócio, não é pra mim a minha filha, não é pra mim eu ajudar pessoas no mundo. É pra mim sim. O que eu preciso fazer. Então que você possa... Nossa, da humanidade, a história da gente como indivíduo, a história que fez a gente chegar até aqui como base para que nós possamos estar fortalecidos, decididos, e que nós possamos nos tornar o exército mais poderoso, imbatível que existe. Porque, inclusive, esse exército, ele é um exército sobrenatural. Ele não é um exército natural. Ele vem forças, ele vem resiliências, ele vem decisões, ele vem do além. Se eu tivesse a minha vida pautada no humano, eu não estaria aqui. O meu trabalho, as minhas decisões, o meu negócio, o meu faturamento, a minha vida individual, não importa, é tudo sobrenatural. Então que essa história do Êxodo, ela nos ensina a ser resilientes, fortes, decididos, seja forte, corajoso, porque nós vamos derrubar muralhas. Nós vamos derrubar muralhas. E nós precisamos começar a derrubar as nossas próprias muralhas. E eu convido você
a entrar numa mentoria comigo, porque é desse naipe, É uma mentoria sobrenatural, porque ela não é conduzida de maneira natural, ela não é conduzida de maneira ela tem a parte técnica, porque a gente precisa aprender a lutar, lembra? Tem a parte técnica, mas toda a parte estrutural dela, que é o que mantém, porque na técnica, sem estrutura, não se mantém. Eu tenho técnica, mas o que me manteve não são as técnicas, o que me manteve foi o sobrenatural. Então, clique no link aqui, faça a aplicação. Eu vou entrar em contato com você, eu ou a minha equipe, a gente vai marcar uma reunião online, vamos nos conhecer, eu vou conhecer o seu momento, entender o seu negócio, para poder ver se nós demos match, né, como professora e como mentorada, para poder construir a sua estrutura de negócio. Porque nós precisamos definir quem você é, como você quer ser reconhecida, quais são as mensagens que você vai partilhar, porque isso vai definir tudo que você vai fazer. Nós precisamos estudar o seu cliente, definir a sua esteira de produtos, como que você vai entregar isso é o cérebro. E na parte 2 nós vamos para a parte de execução. Vamos para o campo de batalha, vamos começar a fazer os programas, a fazer os vídeos, para quem, com quem, como. Eu vou estar ajustando junto com você. Então a mentoria de 4 meses comigo é para 2 meses você criar a estrutura, a mentalidade do seu negócio, o que você vai fazer, e os 2 outros meses a gente vai para o campo de batalha, eu vou ajustar junto com você, eu vou estar te acompanhando, te ajudando em cada processo, para que você possa se transformar em uma profissional de alto nível, alta performance do século XXI, que é uma nova criatura. Clique aqui no link da bio e arrepie aí como uma profissional diferenciada, sobrenatural.